sem prejuízo do pessoal. Começou a gravar. Então, vamos lá. Boa noite. Nós já esperamos aqui 10 minutos para o pessoal chegar. Temos só 3 alunos online aqui, mas não há prejuízo para quem for assistir isso gravado, não tem problema algum. Eu estou organizando aqui essa questão das entregas de nota, falta, que eu fiquei sabendo agora que eu tenho que lançar, então a gente não vai estender tanto assim a aula, né? Se bem que a gente tem sempre um objetivo aí, um planejamento a cumprir no dia de hoje. O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos trabalhar, eu trouxe aqui, deixa eu até começar a compartilhar já a tela, né? Nós vamos, não está aqui, peraí. Nós vamos comentar sobre, agora ele apareceu, vai conseguir compartilhar, sobre o problema que a gente fez a aula passada, que eu pedi para vocês fazerem na aula passada, com o objetivo de ter a avaliação, tá? Então, eu já fechei as avaliações, eu vou lançar, já lancei, mas eu tenho que rever isso por conta da questão das faltas aqui, que a professora Viviane acabou de me informar que eu também tenho que fazer esse lançamento. O tema da nossa aula de hoje é sobre a continuação dos testamentos, tá? Mas são aqueles testamentos extraordinários. Então, a gente vai falar de testamento extraordinário e de codicilo. Mas antes da gente iniciar a matéria propriamente dita, eu queria, na verdade, que a gente tratasse aqui, pelo menos para vocês terem uma noção geral em relação ao padrão de resposta da OAB numa segunda fase, tá? Essa é uma questão adaptada, mas ela foi exatamente adaptada porque eu acho que é porque eu tirei o ano, né? Ela é meio antiga. Acho que é 2007 ou 2008, mas ela é antiga, porém atual, né? Porque o objetivo de eu trazer essa questão para vocês fazerem e pontuar, então, assim, quem fez eu considerei, né? Eu não fiquei. A ideia da avaliação é fazer vocês fazerem, né? Mas por isso que eu quero justamente discutir essa questão com vocês, para ajudá-los, na verdade, essa situação de prova, né, de exame de ordem. Não sei quem acompanha isso, vocês acompanham, embora, né, é uma turma de 8º e 9º semestre, que já deve acompanhar e que tem essa preocupação, que a OAB, inclusive, já reviu, né, parece que foi permitido, aí já saiu esse edital do exame agora em junho, né, porque com essa pandemia isso ficou tudo atrasado, né, então talvez alguns de vocês tenham já interesse em saber como é que em participar, mas enfim, a ideia é assim, vocês perceberem que essa questão de direito de família, de direito sucessório, que envolve a questão familiar também, bastante questionada, né? Essa é uma pergunta aberta, né, de segunda fase de exame, mas vale a pena a gente discutir aqui, eu acho que tem que separar um momento da aula para essa discussão, tá? Bom, vamos só ler o problema de novo, e aí a gente vai, na próxima tela, eu tenho uma apresentação de um padrão de resposta, que é o que foi divulgado na época em relação ao padrão aceitável, e eu vou fazer esses comentários, tá? Então, vamos lá. Dora, em virtude do falecimento do seu marido, Pedro, pretende renunciar à meação. Veja bem, gente, o problema fala renunciar à meação e transferir aos filhos do casal a propriedade do imóvel, que serve... Peraí, que tem a mãe querendo entrar. E renunciar à meação e transferir aos filhos do casal
a propriedade do imóvel que serve de moradia para a família, adquirido na constância do casamento. O problema não fala qual que é o regime de casamento deles, o problema não fala da morte, enfim, né, do Pedro, do falecimento do marido. Então, e é que é o único bem, o que dá a entender é isso, que é o único bem. Aí a questão é, diante dessa situação hipotética, redija um texto dissertativo acerca da meação do cônjuge sobrevivente. Então, o problema vai diretamente na questão que ele quer que vocês explorem na hora de responder e fundamentem, né? Explorar, digamos assim, mencionar e fundamentar. E fundamentação em direito é sempre com base no quê? No artigo da lei, na legislação, tá? Então, acerca da ameação do cônjuge sobrevivente e sobre a possibilidade de sua renúncia nos próprios autos de inventário da herança do cônjuge falecido. A pergunta, ela diz respeito, então, a duas situações. Ela quer que você discuta o que é essa ameação do cônjuge sobrevivente e se essa ameação, essa metade desse imóvel, que era do casal e que com o falecimento há de se decidir para quem vai a propriedade desse imóvel dos 50% do falecido, né? E aí, a intenção da Dora, na verdade, é que ela vai, a ameação dela, ela vai abrir mão, né? Só que a pergunta é, ela pode renunciar nos autos do inventário, né? Então, o que se queria, na verdade, explorar com vocês aqui em relação a essa questão? O padrão de resposta da própria OAB precisava de ter pelo menos um parágrafo que se falasse sobre a ameação, um parágrafo que se falasse sobre essa sucessão hereditária como se dá, e que se mencionasse que seria possível a Dora, né, transmitir o seu direito aos 50%, a sua ameação, mas até dentro do próprio inventário, mas não se tratava de renúncia de direito, porque nós estamos falando que você renuncia um direito sucessório, né? Então, estamos falando de dois institutos aqui, tá? E isso, gente, eu trouxe essa pergunta para pedir para vocês fazerem no exercício, justamente para fazer vocês refletirem que isso é muito habitualmente questionado para a gente, né? Então, isso é muito corriqueiro, na verdade, tá? Esse tipo de questão, de questionamento mesmo, tá? Então, vamos lá, vamos voltar e vamos comentar um pouquinho sobre o padrão de resposta, tá? Primeiro, não se confunde o direito à ameação com o direito à sucessão, né? Porque, assim, a sucessão hereditária, ela se dá com o evento morte, lembrem-se disso. Só que a cônjuge, a viúva, a Dora, ela está viva. Quem morreu foi o seu esposo, o seu marido. Inclusive, o problema não fala qual que é o regime de casamento deles, tá? O direito à ameação decorre da onde? Do direito de família. Cabe, né, metade do patrimônio comum que é destacado em favor do cônjuge sobrevivente. Pois teve o quê? O fim da sociedade conjugal. Por quê? Houve o fim da sociedade conjugal com o evento morte do Pedro, tá? Então, eu não posso confundir meação com sucessão. Quem tem direito à sucessão? Os herdeiros, porque é a parte do Pedro que vai ser objeto sucessório, que vai respeitar o quê? A vocação hereditária, que foi o que a gente já estudou, o artigo 1829 do Código Civil, e vai falar o seguinte, que a sucessão legítima se dá, né, primeiramente por quê? Em qual a ordem? Os descendentes, depois os ascendentes, depois o cônjuge sobrevivente, e o cônjuge, dependendo do regime de casamento, concorre
como herdeiro, digamos assim, né, com os herdeiros na questão sucessória, dependendo do regime de casamento. O problema não fala qual que é o regime de casamento, tá? Então, inclusive a gente pode até explorar isso depois. O que era importante, e não é a questão, eles não estavam perguntando sobre o regime de casamento, o examinador estava perguntando sobre essa questão, se é possível você abrir mão da sua parte, a questão da renúncia da sua meação, que não é um direito sucessório, e sim um direito à metade do patrimônio, porque por conta da sociedade conjugal no qual vivia-se marido e mulher. Um dos dois morreu, e o que vai fazer? Ele tinha uma sociedade, eles tinham esses bens, né? Este bem, no caso, um morreu, o que vai fazer com a parte dele? Com a parte daquele que morre, direito sucessório. E do cônjuge sobrevivente, o fim dessa sociedade, né? E a parte que lhe cabe, tá? Então, no caso em tela, o imóvel serve de moradia para a família, que consiste no patrimônio comum do casal, né, Dora e Pedro. Com o falecimento do Pedro, a sociedade conjugal fica extinta. E Dora, então, já que a sociedade foi extinta, Dora, pelo direito de família, tem direito a ficar com 50% do imóvel, porque é a sua parte do imóvel, né? Os outros 50% que foi deixado por Pedro é que vai ser transmitida por herança. É a herança, que vai ser dividida para os filhos, tá? Então, assim, mas a Dora em vida, ela pode passar a parte dela para os filhos? Sim. Na verdade, ela pode doar a parte dela para os filhos, esses 50% dela, e isso pode ser feito nos termos do inventário. Né? No processo de inventário, se for extrajudicial, que hoje é permitido, né, se os herdeiros forem maiores, né, se todos maiores e capazes, ou pode até mesmo ser feito no judicial, tá? Então, o que é importante mencionar? Seria importante mencionar aqui que a meação de Dora, a terminologia adequada, na verdade, para o caso em questão, não é renunciar à sua meação, e sim doar a sua parte, né? Que lhe cabe direito em relação ao imóvel, né? Aí vem lá, né, um comentário sobre essa questão da jurisprudência, que vem admitindo essa cessão patrimonial, que seja feita nos próprios autos de inventário. Tem essa questão que não era necessário, né, padrão de resposta de OAB, não é para o exercício não, tá? Para o exercício bastava fazer para levar a pontuação, mas aqui é para vocês entenderem, porque objetivam isso, galgar essa questão de participar do exame de ordem, enfim, tirar sua OAB, né? Pode ser falado que, dependendo do regime de casamento, né, de bens que compunham essa sociedade conjugal de Dora e Pedro, a Dora pode entrar como herdeira, né, e concorrer com os filhos do casal, que é o que está previsto lá, que a gente já viu no 1829, inciso 1º do Código, né? E aí, nesse caso, no que disser respeito à parte que compete à Dora pelo direito sucessório, é que ela pode renunciar à herança. Então, quando a gente fala de renúncia, a gente está falando de direito sucessório. Quando a gente fala de sociedade conjugal, né, e patrimônio dessa sociedade conjugal adquirido, depende do regime de casamento, mas a gente está falando o quê? De meação, tá? Então, eu acho que isso é muito importante, deixar claro para vocês deixar claro para vocês esse padrão de resposta. A OAB, ela, nesse caso, esse padrão de resposta foi divulgado por eles na época, tá? Ela mudou um pouco em relação a isso, que agora ela coloca, assim, a pontuação, né? Quem já viu o espelho de prova de OAB corrigida, eles colocam, se a questão vale 1 ponto, né? Então, assim, para ter 0,25, o que era necessário ter? Para colocar 0,5, 0,75 e 1 ponto cheio, né? Aqui, nesse caso, se o padrão de resposta, em termos de pontuação, se valesse 1 ponto, por exemplo, era necessário que ficasse claro
a questão de que a meação é uma questão discutida no direito de família, e que ela poderia renunciar à parte dela, sim, mas não se trataria de renúncia, né? Trataria-se de renúncia se fosse, dependendo do regime de casamento, se ela concorresse com os descendentes. No caso em questão, se ela quer passar a parte dela para os filhos, é muito mais correto, né? É o correto dizer que se trata de uma doação, tá? Que se faz, e é possível você colocar, inclusive, o usufruto da dora, digamos assim, já transferir, a propriedade do bem para os filhos, que são os herdeiros, mas enquanto ela vive, uma vez que a sociedade conjugal foi desfeita por conta da morte, ela mantém na posse do imóvel, né, porém a propriedade já foi alterada uma vez que houve, na verdade, essa doação, esse usufruto. Tá? Isso dá para fazer no próprio inventário, isso que é importante eu mencionar para vocês. Né? Não precisaria colocar essa questão, a jurisprudência tem admitido que se faça no próprio... Eu entendo que isso não é isso que está sendo perguntado no problema. O que está sendo perguntado no problema é a questão da diferenciação entre meação e direito sucessório, e que a renúncia é algo típico do direito sucessório, enquanto que a doação é possível numa situação de meação, tá? Tranquilo, gente, para vocês, esse problema? Eu acho que a gente, tendo oportunidade, eu vou trazer outros... A questão é cumprir o conteúdo programático também e conseguir trazer essas discussões, tá? Então, hoje eu não consegui trazer teste para vocês, eu coloquei um exercício, um comentário interessante aí de uma parte da aula que a gente vai abordar, mas à medida que eu vou tendo tempo, até porque eu tinha que reunir essa questão das notas, enfim, foi uma semana muito complicada para mim, mas à medida que eu vou tendo tempo, eu prefiro que a gente aborde até os testes, né, enfim, para ir preparando aos poucos, aqui a gente continua naquela sistemática de fazer as resoluções em sala, mesmo comentando, e depois a entrega meio que serve só para garantir a presença, enfim, tá? A gente conversa sobre isso sem problema algum. Bom, o que eu tenho aí para hoje programado para a gente, né? A gente já está praticamente no meio hoje é nosso último dia, né, de aula de abril, último dia do mês de abril, e a gente tem que dar conta ainda dessa questão de testamento. Eu imaginei que a gente conseguiria hoje terminar toda essa questão de testamento para conseguir, a partir da semana que vem, já entrar naquela segunda parte, no outro título que a gente tem de direito sucessório, no código, que é a questão do inventário propriamente dito e da partilha, tá? Só que, infelizmente, a gente não vai conseguir terminar hoje a questão de testamento. Por quê? Porque eu acabei me deparando com vários artigos aqui, além dos testamentos, além das disposições testamentárias, enfim, que é uma questão de legados, tá? Rompimento, substituição e deserção. Então, assim, o que eu quero falar para vocês? O que a gente vai tratar hoje? Hoje nós vamos tratar as formas extraordinárias de testamento. O que a gente tratou na aula passada? Na aula passada nós tratamos as formas ordinárias do testamento, que é aquele testamento público, o cerrado e o particular, do artigo 1862 do Código, que são as formas, né, que requerem uma forma, algo característico, algo formal, né? E a gente trabalhou essas características do 1862 do Código até o 1880. E aí eu encontro alguns artigos que falam sobre codicílios no Código, para depois entrar sobre as formas de testamento especiais, tá? Então,
Hoje a gente vai conseguir dar conta de trabalhar esses dois assuntos, os codicilos e os testamentos especiais. E aí vai sobrar mais uma aulinha que a semana que vem, que eu vou tentar também terminar toda essa parte de disposições, que são bastante coisa. Então, eu vou tentar fazer uma aula mais sintética, senão a gente vai ficar muito em detalhes, e peço a gentileza que depois vocês complementem isso com uma leitura da própria legislação, para a gente poder entrar na parte mais prática, né? Eu diria assim, que é a questão do inventário propriamente dito da partilha, tá? Bom, então vamos lá. Continuando o que nós já vimos semana passada, que já ficou claro para a gente que tem as formas ordinárias de testamento, existem também as extraordinárias. O que é isso? Né? Se eu der uma olhada lá no artigo 1886, eu já vejo que são formas de testamentos especiais. Que testamentos especiais são esses, né? São formas extraordinárias. A hora que eu vejo lá, marítimo, aeronáutico e militar, eu já suponho, eu já consigo entender que desculpa, eu fui ver a mensagem aqui, perdão. Eu já consigo entender que possivelmente são testamentos feitos quando você está a bordo do navio, quando você está a bordo de uma aeronave, quando você é um profissional militar. Ou seja, o próprio código já fala, são situações extraordinárias. E aí ele já complementa no artigo 1887, fala assim, olha, não se admite outro tipo de testamento especial. Então, o código deixa muito claro, só podem ser feitos, né, esses três tipos, digamos assim, de testamento, tá? Extraordinários. Gente, eu vou pedir a gentileza, vou desligar o meu som. Pessoal, desculpa, o telefone tocou aqui, eu não sei quem era, e eu não consegui atender, me perdoem, tá? Por eu interromper esse minuto. Peço desculpas. Coisas de aula online em casa, né? Bom, vamos lá. Continuando, tá? Vamos, claro. Oi, Edmilson, boa noite. Vamos, claro, já para a próxima tela, para falar exatamente sobre o testamento marítimo e aeronáutico, tá? Eu achei melhor juntar o comentário sobre os dois tipos de testamento, justamente por conta, eles estão em artigos diferentes do código, mas eles estão juntos eles estão numa seção juntos, né? Então, porque o que depende aqui, na verdade, é só o meio de locomoção, né? É possível você viajar num navio e é possível você estar viajando numa aeronave. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas duas situações, tá? O que é um testamento marítimo? Vamos começar com o marítimo, que está no artigo 1888, tá? O testamento marítimo, eu vou ler o caput do artigo. Aí, que alguém pediu para entrar. Eu vou voltar aqui o compartilhamento e vou ler o caput do artigo. Artigo 1888. Quem estiver em viagem a bordo do navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante, em presença de duas testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. Então, o que é isso? Uma pessoa que está viajando no navio,
o código deixa muito claro que o navio tem que ser nacional, ou seja, ele está longe de quem pode fazer testamento, longe de uma autoridade administrativa, longe de um tabelião que possa redigir um testamento público, que é o que nós vimos hoje, ou semana passada, sobre as formas ordinárias de testamento, ou um testamento cerrado, né? Imaginou-se, o código imaginou incluir, inclusive, essa questão do testamento aeronáutico, tá? Antes de eu entrar no comentário sobre o testamento marítimo, é uma questão muito delicada aqui em relação à modalidade aeronáutica, tá? Ela é muito criticada, na verdade, pela doutrina, tá? No sentido de que se você está numa situação a bordo de uma aeronave, enfim, né, como que você vai, numa situação de perigo, enfim, uma situação de morte iminente, de repente, como que você vai confiar no comandante, na tripulação desse avião, para se preocupar com o testamento, né? Então, se criticou bastante a inclusão dessa modalidade de testamento no código. Porém, que é uma curiosidade que vale a pena eu tratar aqui com vocês, na turma da manhã, não sei se vocês sabem, a gente tem uma comandante, uma pessoa que é piloto de avião, né? E ela mencionou aí, ela fez a defesa e essa crítica. Eu falei assim, a próxima aula que eu der sobre isso, eu vou tirar essa crítica que o Silvio Venosa faz a essa modalidade de testamento aeronáutico, tá? É uma modalidade que se fala, né? O Venosa coloca essa crítica aqui, né? Ele vai falar assim, que se ele acredita, né, que se um voo, como é que você vai fazer um testamento a bordo de uma aeronave se a aeronave está em perigo? Então, certamente, o comandante de tripulação não vão ter tempo de se preocupar com o testamento, tá? Agora, se o voo é normal, né, não haverá um menor interesse de se fazer um testamento a bordo, né? Talvez o legislador imaginou que, né, viagens, aí que ela, né, viagens interplanetárias, fadadas a durar meses e anos, porque a viagem de avião é uma viagem rápida, realmente, né, perto do navio, por exemplo, ela é bem rápida. E aí, assim, o código vai falar, a gente vai perceber, analisando aqui a legislação, que se tiver uma situação de pouso de emergência, se quem quiser dispor de um testamento, se encontrar num local ermo, a situação vai estar mais provavelmente, né, para um testamento escrito, de acordo com a exceção, né, numa situação excepcional, que o artigo 1879 do Código já prevê, que a gente viu na aula passada, né, porque ele começa justamente falando assim, olha, em circunstâncias excepcionais, declaradas, o testamento particular, então assim, a legislação permite uma situação excepcional, né? E aí o Silvio Venosa, por exemplo, o Pablo Stolz, eles criticam essa questão do testamento aeronáutico, né? Por que eu vou fazer a defesa? Porque eu vi a visão de uma comandante hoje, né? Então, assim, é uma situação de exceção, mas há situações em que se transporta uma pessoa doente terminal, ou uma pessoa que está numa situação que ela mencionou assim, olha, tem pessoa que sofreu um infarto porque pegou uma turbulência, ficou tão preocupada com a turbulência que veio a se sentir muito mal. Então, numa situação como essa, se a pessoa manifestar essa vontade, né, de redigir um testamento a bordo da aeronave, existe um livro lá de registros em que a tripulação, a mando do comandante, pode, né, redigir, enfim, e isso poderia, né, ter validade. Então, a gente vai ver agora essas situações de como garantir a validade desses testamentos realizados de formas excepcionais, né, extraordinárias.
no caso, o próprio marítimo e aeronáutico. Depois a gente tem uma tela específica só para falar do militar, tá? Bom, eu já li para vocês o 1888. Na hora que eu li, não sei se vocês notaram, essa questão da necessidade de ter a presença de duas testemunhas, tá? Ou seja, você pode testar perante o comandante desse navio nacional, no caso, né, do testamento marítimo, mas é necessária a testemunha, né? E esse registro é feito no diário de bordo, isso está no 1888, conforme já foi lido. Qual que é a observação que a gente tem que fazer? Primeiro, entender que, embora esse testamento ele seja configurado de uma forma extraordinária, ele corresponde, né, ele tem uma correspondência ao testamento público ou ao testamento cerrado, de acordo com o interesse e a vontade do testador, tá? O que é isso, gente? Mesmo sendo uma modalidade especial, ele é só uma simplificação das modalidades ordinárias que nós já vimos, tá? Então, o que é importante nesses testamentos é que eles realmente representem a disposição de última vontade da pessoa que está testando, né? Por isso que existe essa existência de duas testemunhas, né? Para que isso seja, para que tenha essa validade, tá? Então, a mesma forma que se exige no testamento público e no testamento cerrado, que a gente viu na aula passada, mas que está indicando aí na tela, né, o artigo 1864, inciso 2, e no testamento cerrado, no artigo 1868, inciso 1, tá bom? Bom, o que acontece no testamento marítimo? Até comenta-se, se vocês prestarem atenção aqui no texto do caput do 1888, que fala assim: quem estiver em viagem a bordo de navio nacional de guerra ou mercante, né? Criticam-se um pouco isso, essa questão do mercante, porque, na verdade, é um navio comercial, né? Um navio de... esses cruzeiros, por exemplo, né? Isso seria plenamente possível, tá? O que o texto exige? Exige que o navio seja nacional, tá? Ou seja, o próprio comandante, ele equivale a uma autoridade brasileira para celebrar esse negócio jurídico unilateral, né? Que não seria possível numa embarcação estrangeira. Aqui nessa tela eu repeti, tá? O texto tem um erro aí, depois eu retifico, tá? Bom, então, no 1888, a gente tem a disposição expressa do testamento marítimo. No 1889, a gente tem a disposição expressa do testamento aeronáutico, tá? Ele está aqui na tela 1889, mas eu vou ler para vocês aqui do meu código. Quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente. Então, lá no testamento marítimo, fala-se de navio mercante, né? Aqui, no testamento aeronáutico, já fala da aeronave militar ou comercial, tá? Isso... E deveria colocar comercial para os dois, para ter um entendimento, né? Mas, enfim, isso é uma crítica, né, superada, né? Bom, uma vez que esse documento for elaborado, tanto marítimo quanto aeronáutico, na forma, então, do 1890, tá? Olha só o que o 1890 fala, ele fala sobre a forma. Embora a gente vá falar sobre isso ainda, a gente já pode aqui abordar. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sobre a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo, tá? Então, veja que é um documento que
a autoridade máxima daquele meio de locomoção, que no caso, né, é o navio, tem a responsabilidade de entregar para a autoridade administrativa quando se chegar aí no lugar em terra, né, digamos assim, tá? E porque isso vai ser averbado lá no diário de bordo e tem a função de dar validade a isso para uma autoridade administrativa que está em terra, tá? Ou lá no aeroporto. Bom, gente, a questão é, né? Isso caduca? Como assim caduca, professora? Isso vai ter validade sempre, né? Se não aconteceu, vamos dizer, o evento morte durante essa viagem, tá? Lá no artigo 1892, a gente encontra isso, né? Não terá, então, validade esse testamento marítimo, ainda que feito durante essa viagem, ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. Então, se tem a possibilidade de você testar na forma ordinária, não vai ter validade esse testamento marítimo, né? Por uma razão óbvia. Se o testador tinha essa possibilidade de colocar, né, de fazer a sua disposição de última vontade pela forma ordinária, não se justificaria essa via excepcional, né? Só na impossibilidade de acesso à terra firme, com condições de testar nessa forma ordinária, é que se aceita a via extraordinária, tá? Então, nota que a previsão é limitada ao testamento marítimo, já que não dá para acontecer isso no avião, né? No testamento aeronáutico, as viagens são mais curtas, né? É indispensável, ou melhor, é dispensável essa previsão, né? Porque por mais que você faça escala, você só aterriza no aeroporto e fica alguns momentos lá. Não tem como você ir até realizar um testamento lá naquele local que você fez a escala do avião, tá? E aí, isso perderia, vamos entender assim, que perderia eficácia o testamento marítimo e o aeronáutico se o testador não morrer na viagem, é o que eu mencionei antes, né? Nem nos 90 dias após o desembarque. Então, o engraçado, a gente percebeu o seguinte, até valeria a pena aqui depois eu grifar essa questão dos 90 dias, porque, de fato, né, se o testador, peraí que eu tive aqui, se o testador precisou fazer essa manifestação de uma última vontade numa viagem onde ele estava correndo um risco iminente de falecimento, ele precisava fazer isso de forma extraordinária, e se nos 90 dias após o seu desembarque em terra, né, seja do avião, seja do navio, não faz sentido realmente ele ter validade, esse testamento, tá? Então, isso está no 1891. Caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes. Eu queria grifar os 90 dias subsequentes e acabei passando para outra tela, tá? Nem aqui, ó, nesses 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, tá? Gente, feito isso, a gente comentou os artigos 1888 ao 1892 do nosso Código, que diz respeito ao testamento marítimo e ao testamento aeronáutico, tá? Lembre-se, então, que precisa ser feito na presença de duas testemunhas, da mesma forma, na autoridade máxima de um desses veículos de locomoção, seja o navio, seja a aeronave. Existe essa questão de caducidade, que não faz muito sentido se é possível você realizar o testamento de forma ordinária, né, daquela forma comum, e então
não vai ter sentido fazer o testamento na forma extraordinária, e ele perde a sua validade nos próximos 90 dias, assim que essa pessoa que testou, né, fez o testamento aeronáutico, fez o testamento marítimo, ela continuar viva, né, porque aí é possível a pessoa procurar um tabelião e fazer um testamento ou até mesmo um profissional, né, para fazer o testamento na forma ordinária, que é o cerrado, o público ou o privado, né, o particular, tá? Feito isso, vamos falar aqui agora sobre o testamento militar, né? O testamento militar, quem está com o código aberto, está aqui do artigo 1893 ao 1896, tá? O que seria, né? O que o nome fala? Testamento militar. É de pessoas da serviço das Forças Armadas, né? Então, 1893 está claro, olha, o testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante 2 ou 3 testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por uma delas. Então, vamos entender. Olha só, como que se elabora esse testamento militar, né? Assim como as modalidades especiais que a gente viu, que é o marítimo e aeronáutico, tem que algumas regras peculiares, né? Ou seja, eu não tenho, se faz testamento militar, porque você não tem o quê? Você não lavra o registro desse testamento perante um tabelião. Você não tem esse tabelião presente, tá? O grande diferencial é que essa autoridade, só que você tem pessoas presentes que são pessoas que têm autoridade para isso. É o caso do comandante do navio, do comandante do avião, tá? No caso do militar, é uma autoridade administrativa correspondente, né? Um oficial, um chefe, enfim, de acordo com a patente aí que as próprias Forças Armadas têm, né? A hierarquia, pela própria hierarquia militar, se varia essas patentes, os graus, né, o posto do oficial, mas eles têm isso de uma forma muito rígida, né, existe uma autoridade que acompanha a realização desse ato do testamento, tá? Esse testador, inclusive, a pessoa que está fazendo o testamento, ela pode, inclusive, fazer parte a esse corpo ou essa seção do corpo destacado de pessoa que tem o maior poder hierárquico, tá? O testamento será escrito pelo comandante, pela pessoa do maior alto grau, digamos assim, daquele local, tá? Ainda que seja possível ser feito também por quem tem um grau inferior. Por quê? Olha só o parágrafo 1º do artigo 1893. Fala assim, olha, se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, o testamento vai ser escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Então, vamos supor que eu não conheço muito bem a hierarquia militar, mas vamos supor assim, o chefe daquele local, né, ele que quer ser, ele que precisa fazer o testamento. O que está logo abaixo dele pode testar, pode ser o chefe, o comandante dessa situação, tá? Por outro lado, no parágrafo 2º, a gente encontra também essa questão de que se a pessoa estiver em tratamento, né? Se o testador estiver em tratamento, em hospital, o testamento vai ser escrito pelo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento, tá? Que é quem? É quem é o responsável por aquele local onde está esse oficial, esse militar.
tá? Então, qual que é a lógica? A lógica é sempre observar essa disciplina militar, reconhecendo essa competência sempre que possível, aquele que é a pessoa de comando lá naquela unidade, tá? Essa é a ideia da legislação, né? E aí a pergunta é essa, né? E se justamente esse for o testador, a pessoa que quer fazer o testamento, tá? Nessa situação, então, aí o parágrafo, por isso que esse artigo ele tem 3 parágrafos, né, além do caput, porque ele tenta prever toda essa situação. Então, nessa situação, o parágrafo 3º menciona que o testamento vai ser escrito por aquele que substitui o oficial de maior patente, né? Veja bem, a norma, gente, ela autoriza que esse testamento seja escrito por um terceiro, né? Porque é plenamente razoável a gente imaginar essa situação, porque é uma situação onde é exceção, né? E estamos falando aqui de um testamento militar, né? Onde é factível você imaginar a possibilidade da pessoa que está testando, que quer fazer o testamento, ela esteja ferida, né? Até porque vamos voltar novamente ao caput do 1893, que é o testamento de militares e demais pessoas a serviço de das Forças Armadas em campanha, dentro do país ou fora dele, ou seja, né? São situações extremas, né? Exceções. E que é muito importante preservar esse direito, né? De manifestação de última vontade da pessoa, tá? Pode-se abrir mão dessa assinatura, né? Porque eu está mencionando que é necessário que o testador assine. A lógica de se exigir essa assinatura é justamente que se dê autenticidade, né, ao documento, enfim. Né? Peraí, voltar a abrir aqui, que eu fui autorizar o Gustavo a entrar. Só que, obviamente, vai ter situações que esse oficial não vai conseguir assinar, né? Vai saber como que ele se encontra, tá? E há uma possibilidade, há uma hipótese, sim, desse testador permitir com que um terceiro assine, que comprove isso, né? E aí, nesse caso, o que acontece é você mudar o número de testemunhas, né? Em vez de duas testemunhas, 3 testemunhas, tá? Nesse caso, o documento vai ser assinado aí por uma testemunha a mais, tá? Em prol do quê, gente? Em prol da própria segurança jurídica, né? Porque a própria pessoa que está testando não tem condições de assinar, tá? Artigo 1894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento de seu punho, contanto que o date e assine por extenso. E o apresente aberto ou cerrado na presença de 2 testemunhas ao auditor ou ao oficial da patente que lhe faça as vezes neste mister, né? Então, está falando assim, olha, pode até o militar fazer o seu próprio testamento, né? E ele pode até apresentar de forma cerrada, ou de natureza pública, enfim, tanto faz, desde que esteja na presença de 2 testemunhas, enfim, e se faça prevalecer essa manifestação de última vontade, tá? O próprio auditor, ou esse oficial, a quem o testamento se apresentou, né, o testador apresentou isso para essa pessoa, vai ter que, neste local, vai ter que mencionar, né, o lugar, o dia, o mês, o ano que foi apresentado, né, que foi apresentado, inclusive, assinado pelas próprias testemunhas, tá? Então, vejam bem que essa formalidade, ela está toda descrita, né, na legislação, né? Então, respeitando os passos aqui dos artigos da lei, ok, né? Vai ser considerado válido. Agora, aqui também do militar vai ter essa questão da caducidade, né? Porque não faz muito sentido, né?
ele prevalecer se o testador sobreviver, digamos assim, 90 dias depois dessa situação, tá? Então, por isso que tem lá o 1895, que fala, caduca o testador militar, desde que depois dele, o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde ele possa testar na forma ordinária. Então, esse testamento militar, assim como o testamento marítimo, assim como o testamento aeronáutico, ele não dura para sempre, né? É claro que nem o testamento dura para sempre, né? Dura até o passo dele ser aberto, né? Como o evento morte. Mas é só entender que a legislação deixa claro essa questão dos 90 dias, tá? Isso é importante. Agora, tem um termo que a doutrina adora usar e que eu trouxe aqui para vocês lembrarem, né? Vão lembrar da minha voz aí que eu fico falando, desse termo de testamento nunculpativo, tá? Esse termo, nunculpação, ou nunculpativo, que é o, né, nunculpação substantivo e nunculpativo adjetivo, ele tem como significado uma designação oral, ou seja, o que é isso? O nosso vulgar testamento de boca, né? Então, o que acontece? Olha só, no nosso código, essa nomenclatura não aparece, tá? A gente ouve, às vezes, essa nomenclatura muito na questão de direito de família, mas não em direito sucessório, né? Mas a doutrina gosta de usar esse nome, então é bom vocês lembrarem. Que há uma previsão, uma característica do testamento militar feito de forma oral. É uma modalidade especial de testamento permitida para o testamento militar, onde o testador narra suas declarações de última vontade para as testemunhas, e no ordenamento jurídico vigente, somente é possível, somente é admissível para as pessoas que estão em combate, ou as pessoas que estão feridas em guerra. Aonde está isso? Artigo 1896. Está ali, ó, as pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a duas testemunhas, tá? Então, esse termo, a legislação usa o termo oralmente, que é muito mais fácil para a gente, né, se recordar, mas a doutrina gosta de usar o termo nunculpativo, tá? Então, não se esqueçam aí disso, grifa, quem está com o código ali, grifa lá a forma oral e anota o nunculpativo, porque acaba sendo uma forma da gente memorizar, enfim, tá? Me perdoe, gente. O parágrafo único desse artigo, 1896, ele fala que esse testamento ele não vai ter efeito, na verdade, se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento, tiver convalescendo, tiver melhorado, né, do ferimento, tá? Então, assim, ele só faz sentido se for realmente uma manifestação de última vontade dele, né, à beira, digamos assim não, mas é isso mesmo, à beira da morte, tá? O legislador procurou resguardar isso. Gente, feito todas essas leituras e comentários aqui sobre os testamentos, né, extraordinários, eu chego agora num tema que eu achei super interessante, que eu queria trazer para vocês, e que a gente confunde com o testamento propriamente dito, mas é algo que está muito discutido, muito sendo trabalhado pelos médicos, enfim, né? E para vocês ouvirem falar esse termo, eu já tinha ouvido falar, eu sabia um pouquinho sobre isso, e eu acho que é o momento aí, ele está nesse momento sendo falado lá na doutrina do Pablo Stolze, que eu estou seguindo, na verdade, para preparar aqui as aulas, e eu achei legal trazer isso aqui para falar com vocês. Vocês já ouviram falar, né, no tal de testamento vital, ou testamento biológico, né? Não.
Nunca ouviram falar. Então, agora não vou esquecer da aula de hoje. Estamos aqui falando de testamento, estamos falando de manifestação de última vontade, né, do que queremos deixar, vamos dizer assim, para as pessoas, ou para as instituições, enfim, após a morte. A questão é como estamos em vida, como somos tratados em vida, né? Então, esse testamento vital ou biológico, ele também é conhecido como uma declaração de vontade antecipada, tá? Em inglês, o pessoal fala, né, o living will, que isso é bem conhecido nos Estados Unidos. Na verdade, é uma manifestação de vontade de um paciente que está em tratamento, que tem uma doença, enfim, que está plenamente consciente, né, dessa questão, que não está incapacitado ainda, de manifestar a sua vontade em relação ao seu tratamento, tá? E isso é possível você fazer por meio desse testamento vital, que é um ato jurídico, por meio do qual essa pessoa expressa, manifesta, né, previamente, expressamente, o desejo de querer ou não receber determinado tratamento ou cuidado médico. Gente, não tem nada a ver com eutanásia, nada a ver, tá? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com qual procedimento você vai permitir que seja feito em caso de tratamento da sua saúde, né? Uma vez que existem tratamentos, muitos tratamentos, e muitos de forma extremamente invasiva, então a pessoa tem que estar ela dispõe do seu próprio corpo, né? Ela dispõe da sua própria. Por isso que ele tem que estar, um dos requisitos para esse testamento vital ser realizado, ele tem que ter plena capacidade, né? Da sua discernimento, na verdade, dessa questão, tá? Então, é interessante a gente pensar nisso, primeiro, porque isso está sendo discutido na área médica, tá? E é uma área que vai precisar, então, de uma assessoria, de uma orientação jurídica, né, nessa questão. Eu entendo plenamente aceitável e compatível com os princípios constitucionais, inclusive em relação à dignidade da pessoa humana, porque é o seu conceito, né, é o que você quer de vida digna para você, né, independentemente da terminologia adotada, né, porque falam vital, falam biológico, enfim, tá, na verdade, a ideia é regular alguns aspectos aí da sua vida que está terminando, né, de que você é um paciente, você está diante de uma iminente morte, e são situações que acontecem, ainda mais agora, nessas épocas que a gente está passando aí, né, com essa pandemia, mas são situações que o Conselho Federal de Medicina, na verdade, é que estabeleceu esses procedimentos e essa possibilidade, uma vez que é muito tênue, né, inclusive em relação à ética médica, tá? Por isso que eu trouxe esse nome, esse tema, para falar para vocês, e trouxe aqui na tela seguinte a resolução do Conselho Federal de Medicina, que permite, que discute essa questão. Então, a gente não tem uma regulação no nosso direito, mas isso já está sendo discutido com os médicos, e os médicos estão precisando ser assessorados por advogados que conheçam essas questões principiológicas, né, do próprio direito, e mais especificamente na questão do direito civil, né, do que se tutela, o que o direito protege, né, a vida. Mas aí quando você está na iminência de uma morte, essa vida digna, o que é uma vida digna na iminência, né, da morte, enfim, é um tema bem filosófico, digamos assim, tá? Eu vou ler essa resolução do Conselho, porque eu acho interessante, a partir desses considerandos aqui, tá, o número dos decretos, enfim,
aparentemente, para nós, não importa para a discussão, né? Mas quando a gente precisar para fundamentar, com certeza, tá? Então, assim, o que o Conselho Federal de Medicina fez? Considerando a necessidade, bem como a inexistência de regulamentação sobre diretivas antecipadas da vontade do paciente no contexto da ética médica brasileira, considerando a necessidade de disciplinar a conduta do médico em face das mesmas, considerando a atual relevância das questões da autonomia do paciente no contexto da relação médico-paciente, bem como a sua interface com as diretivas antecipadas de vontade, considerando que na prática profissional os médicos podem defrontar-se com essa situação de ordem ética ainda não previstas nos atuais dispositivos éticos nacionais, considerando os novos recursos, isso é o maior, eu acho, né? Os novos recursos tecnológicos permitem a adoção de medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento do paciente em estado terminal, sem trazer benefícios, e que essas medidas podem ter sido antecipadamente rejeitadas, é que o Conselho Federal de Medicina resolve nessa resolução, tá? Então, é assim, é aquilo, né? A gente vai entubar uma pessoa, não estou falando da Covid, estou falando de uma pessoa que está com um batimento cardíaco, com problema respiratório, enfim, a gente vai entubar essa pessoa que ela vai ter o quê? Né? Uma sobrevida mas é uma sobrevida, né? Não vai trazer um benefício para ela. O protocolo médico menciona que é decisão familiar. No entanto, é interessante a gente pensar, né, em vez de ser uma decisão familiar, que seja uma decisão minha, né, enquanto paciente eminente aí de uma situação dessa, tá? Qual que são as diretrizes aqui dessa resolução do Conselho Federal de Medicina? Primeiro, definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Olha o testamento vital aí, né? Eu estou deixando uma declaração da minha vontade expressa de que tipo de tratamento eu aceito receber para minha saúde, né? No momento que eu tenho consciência que eu tenho essa condição, porque eu sei que isso vai me incapacitar num futuro próximo, tá? Depois, artigo 2º, nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se ou de expressar de maneira livre e independente de sua vontade, o médico levará em consideração. Então, ó, diretriz para o médico, né? Suas diretivas antecipadas de vontade. Parágrafo 1º. Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico. Parágrafo 2º. O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou representante que, em sua análise, estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. Terceiro, as diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer que não é médico, inclusive sobre o desejo dos familiares. E o médico registrará no prontuário essas diretivas antecipadas da vontade que lhe foram diretamente comunicadas. Então, olha a responsabilidade do médico com o seu paciente, tá? Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas da vontade do paciente, nem havendo representante designado, familiares disponíveis ou falta de consenso, o médico vai recorrer ao comitê de bioética da instituição, né? Caso exista na instituição onde esteja esse paciente, ou na falta desse, ao próprio comissão de ética
médica do hospital ou do Conselho Regional e Federal de Medicina, né, para fundamentar sua decisão sobre conflitos éticos que podem vir a ter, né, quando entender que essa medida é necessária. Então, na ausência de um representante, na ausência de uma manifestação de vontade, né, de um testamento vital desse paciente, cabe aí aonde o médico recorrer, tá? Eu achei interessante trazer esse assunto para vocês, porque é um tema relacionado, tá, ao nosso assunto aqui de testamento, de manifestação de última vontade, e não é relacionado propriamente à questão patrimonial, né, mas é uma questão de proteção à vida, né, proteção ao seu corpo, né, proteção ao que se permite ou não, tendo em vista aí o avanço, né, fenomenal que a gente tem nessa questão médica, né, nessa questão de tratamento aí para prolongar mesmo a vida, tá? Então, tanto é que é isso que eu coloquei, gente, lá na atividade para vocês fazerem, tá? Em relação a essa questão da atividade, eu vou... aqueles que não estão presentes, isso eu até vou comentar aqui agora, porque a professora Viviane acabou de me orientar nesse sentido, que a atividade, a de hoje, por exemplo, ela vai acabar sendo importante para eu considerar a presença daqueles que não estão, né? Então, mesmo que fizerem atividade, lá na frente eu lanço, ela falou porque para a gente considerar a presença daqueles que não estão presentes, mas que fazem a atividade, né? E quem está presente e não fizer atividade também, obviamente, não vai levar falta, né? A atividade de hoje é sobre o testamento vital, é algo simples que eu não consegui pegar. Eu quero ver se eu consigo pegar mais testes para a gente trabalhar em aula, assim, para ficar um pouquinho mais dinâmico, não só eu fico falando, enfim. Mas eu não consegui essa semana. Mas a ideia é vocês refletirem um pouquinho aí sobre essa questão do testamento vital, tá? Porque realmente não é um assunto novo para mim, porque eu me deparei com uma situação dessa ano passado, mas eu acho que seria interessante aqui trazer para vocês, tá? Gente, já caminhando para a última parte da aula, ainda falta eu trabalhar com vocês essa questão do codicilo, né? É um nome bem esquisitinho, para falar a verdade, mas que a gente encontra lá, a hora que termina o Código Civil, a hora que ele discorre sobre essa questão do testamento, das formas ordinárias de testamento, ao terminar isso, e ele não inicia automaticamente abordar o testamento marítimo, aeronáutico e militar. Existem 5 artigos no Código, do 1881 ao 1885, que dispõem sobre os codicilos, tá? O que é isso, né? O que é codicilo, né? Então, olha só, é um negócio jurídico, é uma manifestação, de última vontade. O autor da herança pode dispor sobre situações de pequena monta, né? Situações sobre o seu enterro, por exemplo, sobre valores, muito mais de sentimentos afetivos, né? Muito cuidado com esse pequena monta, porque dependendo da joia, né? Uma joiazinha, não é algo que tem um valor, né? Não é algo que tem valor comercial, enfim, tá? Por que esse nome, né, codicilo? Ele é derivado do latim, codicilus, né, sinônimo de codiculus, né, diminutivo de codex, né? Então, significava o quê? Originariamente, aquelas tabuinhas para escrever, né? Que passou a designar um escrito ou uma memória, né? Tá? Então, é por isso que chama codicilo. O que o artigo fala, né? O 1881 do Código vai falar o seguinte, olha, toda pessoa
que tem capacidade de testar, pode deixar, né, mediante escrito particular seu, desde que seja, está na lei, tá, gente, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre as esmolas de pouca monta, a certas determinadas pessoas, ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, tá? Assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor, de seu uso pessoal, tá? Então, essa questão de pouco valor, tá muito claro aqui, né? Roupas e joias de pouco valor, tá? Podem ser objetos de codicilo, tá? Então, é uma manifestação de última vontade em relação ao seu enterro, por exemplo, em relação eu diria que isso é mais de ordem moral, sentimental, tá? Então, como se vê, né, do texto legal, a finalidade do codicilo é justamente dispor de um patrimônio pós-morte, né, mas um patrimônio bem pequeno, de menor monta, referente ao próprio passamento do autor, né, ao próprio enterro, à própria cerimônia fúnebre, por exemplo, né, se quer ser sepultado, se quer ser cremado, se quer ter um ritual específico na sua morte, enfim. A questão dos bens, né, que existem, né, os bens móveis e imóveis de valores auferidos, eles têm que ser objetos do inventário, né? Mas pode ter um dinheiro pequeno, móvel, roupa, enfim, de pouco valor, tá? De pouco valor. E o objeto do codicilo, então, significa o quê, né? Exatamente isso, algo de menor potencial econômico, porque aquilo que tem um potencial econômico é objeto do inventário, tá? De forma muito simplificada, basta que o autor redija. Então, o que a legislação determina? Que ele tenha a capacidade de testar, que ele redija um texto escrito, um texto particular, desde que ele date e assine, ok, né? Não tem uma necessidade expressa de testemunho ou de qualquer outra formalidade, né? É uma forma livre, aparentemente é livre, né? E não pode se deixar de salientar essa imprescindibilidade de data, né, de registro da de assinatura, que é isso que mostra a vontade, né, o elemento essencial para reconhecer a manifestação de última vontade da pessoa que morreu, tá? É algo bem de questão sentimental, tá? Mas tem relação com o testamento? Até pode ter, por isso que a gente vai entrar aqui no 1882, né? O que o 1882 do Código fala? Os atos a que se refere o artigo antecedente, salvo o direito de terceiros, valerão como codicilo, deixa ou não testamento o autor. Ou seja, essas questões de pequena monta, né, elas vão valer como codicilo, se deixar ou não testamento o autor, tá? Então, testamento o quê? Qualquer testamento? Não. O testamento nas formas previstas na legislação, né? Lembra que a gente viu? Não é possível outros testamentos que não sejam esses, tá? Essa declaração, então, de última vontade, feita, né, como codicilo, só que assim, olha que interessante, atendendo essas solicitações, as solenidades testamentárias, ela pode valer como um testamento, né, se for feito na forma como o testamento particular, por exemplo, determina, tá? Agora, um codicilo não pode revogar um testamento, porque é algo de menor valor, é algo de pequena monta, de poucas coisas, né? Então, assim, porque o próprio testamento requer uma maior formalidade, tá? Então, não pode revogar um testamento, um codicilo, tá? O codicilo, em regra, né,
como qualquer situação, qualquer ato de manifestação de última vontade, ele vai poder ser revogado. Essa revogação é que a gente fica, né, tá lá no 1884, fala assim, olha, os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais e consideram revogados se, havendo testamento posterior de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar, tá? Então, assim, se tem um codicilo, mas tem um testamento posterior, ele pode revogar se o que estiver no codicilo tiver sido manifestado no testamento, tá? Então, na verdade, assim, o que vale, se houver só um codicilo, é o codicilo mais atual, né? Então, um codicilo revoga outro codicilo, né? Mas um testamento posterior revoga todos os outros codicilos, digamos assim, naquele conteúdo que não for, do conteúdo que for igual, tá? A ideia, né, é que seja elaborado realmente no testamento aquilo que não está mencionado no codicílio, né? Porque se modificar o que está mencionado no codicílio, vai prevalecer o testamento, né? Vai tornar sem efeito o próprio codicílio, tá? Turma, eu falo que nem uma matraca, né? Tudo bem, eu acompanho as telas, mas enfim, vocês estão tão quietinhos aí, deixa eu voltar a ver vocês aqui, vou parar de compartilhar a minha tela, até porque vocês já viram o assunto da próxima aula, mas os conteúdos preparados, elaborados na aula de hoje, eu já fiz, eu já mencionei. O que eu peço para vocês? Só ficarem aqui, não precisa escrever no chat, tá, gente? Só ficarem aqui, não derrubarem ainda. Eu vou parar de gravar. Não, deixa eu parar de gravar, não, que aí pelo menos eu faço o registro da. Eu tenho mania, né? Eu quase que faço um diário de classe, porque eu anoto o nome de vocês, tá? Eu vou arrumar isso agora, assim que eu sair da aula, eu vou arrumar essa questão das presenças, das notas, vou lançar lá para cumprir a minha obrigação acadêmica. A maior parte de vocês, a professora Viviane me passou as notas da prova que vocês fizeram, como é que chama mesmo essa prova? Ai, não é prova geral, gente, eu tô mal de memória hoje. Integrada, professora. Integrada, isso, obrigada. A gente acumula tanta informação e tanta coisa durante a semana que a hora que a cabeça precisa funcionar. Vocês foram. Eu estou com as notas aqui, né? O pessoal vocês vão estar com umas notas legais, tá? Não vai ter problema de nota, não. Isso é bom porque a prova final né? A ideia é que vocês saibam o conteúdo, que vocês consigam assistir a aula. Eu estou seguindo exatamente a legislação, tá? Então, a proposta aqui é conhecer. Eu vou. A gente ainda tem um mês de aula, eu acho que dá para a gente falar de inventário. Então, assim, o que vai acontecer? A aula que vem, a gente vai ter que terminar essa parte do testamento ainda. Existe quem tiver com o código vai ver que existe uma parte de disposições testamentárias, né? Então, assim, é muita formalidade. Eu vou tentar ver lá no artigo tal, eu vou para tentar dar conta, vou fazer muito esforço mesmo para dar conta do conteúdo todo aí de testamento, para a gente poder, pelo menos, ficar umas 2, 3 aulas em testamento, tá? Que eu acho que é o interessante, porque é o testamento, desculpa, inventário, porque é o procedimento mesmo prático do direito sucessório, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, falta essa parte de disposições testamentárias, falta essa parte de legados, tá? Na nossa matéria, para a semana que vem.
Tá bom? Vocês querem perguntar? Agora eu vou interromper a gravação. Dúvidas, comentários?